Olá, pessoal. Eu sou Thalita Macedo, corretora de imóveis aqui em Brasília e embaixadora do curso do IBREP. Hoje, nós iremos falar sobre transição de carreira, por onde começar. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, como eu cheguei aqui. Eu sou formada em psicologia, me formei em 2019 e fiz a minha transição de carreira para a área de corretagem. Atualmente, sou corretora de imóveis. O que me fez mudar de profissão foi uma oportunidade que apareceu na minha vida. O meu esposo, ele já é corretor de imóveis, aqui em Brasília também. E eu via o dia a dia dele, a rotina, como que funcionava a corretagem, pude perceber as vantagens e as desvantagens, e foi daí que me despertou a curiosidade, em conhecer mais um pouco sobre a área, Eu me formei em 2019 em psicologia, mas logo após veio a pandemia, e foi algo bem desafiador, porque não tinha como atender presencialmente nos consultórios, e foi daí que eu tive que me adaptar para o mundo virtual, quando eu comecei a atender virtualmente. E no ano passado que eu comecei a minha transição de carreira, foi com a ajuda do meu esposo, ele me incentivou a buscar conhecimentos e me deu muitas dicas, e basicamente vim engateando, e estou aqui hoje. A minha história com o IBREP também começou quando eu fui fazer essa transição de carreira. Em Brasília, tem poucas escolas imobiliárias, mas eu fui pesquisar um pouco mais sobre algumas escolas e me identifiquei com o IBREP. Foi daí que eu tive o primeiro contato, pesquisei sobre a escola, sobre o curso, e gostei da grade de como que se desenvolviam os módulos do curso de TTI. Então, eu primeiramente entrei em contato com a escola, só que aqui em Brasília ainda não tinha um polo do IBREP. Eu falei, eu quero muito fazer o curso de TTI aí na escola e tudo mais. Aí falaram, infelizmente a gente não tem ainda um polo aí em Brasília, porque precisa fazer o estágio, e a prova presencialmente, Então, se você é de Brasília, e busca realizar o curso de TTI, técnico em transações imobiliárias, eu te indico a buscar o IBREP lá na Ceilândia, lá na QMM1 de Ceilândia, É um polo novo, mas é uma escola maravilhosa que eu me identifico bastante, Sou suspeita de falar um pouco. O que é transição de carreira? Transição de carreira ou mudança de carreira é quando uma pessoa decide mudar de profissão, A partir do momento que ela decide mudar de profissão, ela faz uma transição de carreira, Sejam por vários motivos, por insatisfação, por infelicidade, Ou até mesmo o que aconteceu comigo, Que foi outras oportunidades. Não necessariamente foi a infelicidade na minha antiga profissão, mas eu tive outras oportunidades que me levaram a outros caminhos. Por que mudar de profissão? A insatisfação profissional, ela pode ser gerada por diversos fatores. Primeiro, a escolha profissional precoce, que é quando uma adolescente termina o ensino médio, geralmente com 17, 18 anos, e sai do ensino médio, assim, sem conhecer sobre o mercado, sobre como buscar qualificação, em como também se conhecer. Então, geralmente, essa escolha precoce, ela gera uma insatisfação profissional, E também foi feita uma pesquisa em 2018 que fala que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com as suas profissões, Então, é algo muito preocupante, Isso afeta na nossa vida profissional. Então, quando a pessoa ela não está satisfeita no seu trabalho, ela acaba rendendo pouco, ela acaba não tendo um nível de satisfação que é previsto no trabalho, Também pode ser por falta de perspectiva de crescimento na carreira. Então, a pessoa está numa empresa
ela não vai crescer, ela não vai mudar de cargo, ela não vai evoluir de cargo, e isso causa uma insatisfação profissional, né? Às vezes tem profissionais que ficam 10, 20 anos no mesmo cargo, e a empresa não tem uma perspectiva de crescimento, e isso gera uma insatisfação profissional, também baixos salários. Às vezes a pessoa tem cargos importantes na empresa, mas aquele salário é baixo e é desmotivador para o profissional, falta de motivação, né? Ou também por fatores externos, né? Fatores que foram o que aconteceu comigo, um fator, né, de ter outra oportunidade, não necessariamente um fator de insatisfação. E também a insatisfação profissional não necessariamente não é porque você não goste da sua profissão, porque uma profissão ela tem diversas áreas, diversos segmentos para você seguir. Então, às vezes, existem outros fatores que estão te gerando aquela insatisfação profissional. Pode ser, às vezes, os colegas de trabalho, né? Pode ser o seu chefe, pode ser o ambiente que você, né, está inserido, e isso pode gerar uma insatisfação profissional, mas não necessariamente que você não goste da sua profissão, né? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que se formou em administração. Uma pessoa que se formou em administração, não necessariamente ela goste de administrar empresas, né? Tem outros ramos, outras atuações que ela pode estar inserida e ter um nível maior de satisfação, né? Uma pessoa que é formada em administração, ela pode se encontrar dando aulas em universidades e tudo mais. Então, uma profissão, ela tem diversas áreas de atuação, né? E não necessariamente porque você está insatisfeito com aquela profissão, que quer dizer que você não gosta da sua profissão, né? Você tem que, basicamente, buscar novas áreas de atuação, né? E se perceber, se entender melhor, né? Por onde começar? Primeiramente, o autoconhecimento, ele é muito importante. Então, você se autoconhecer, né? Identificar suas vontades, identificar o que você gosta, o que você não gosta, é o pontapé inicial para você identificar aonde você pode mudar, né? A partir do momento que você se conhece, se percebe, você consegue identificar os fatores que estão te fazendo realizar aquela mudança. Então, buscar esse autoconhecimento e falar, olha, eu não gostei dessa profissão, mas pelo que eu pude perceber, tal coisa pode melhorar e ajudar nessa troca, nessa transição de carreira. E você também pode começar realizando um plano de ação e realizando um planejamento. Esse plano de ação consiste em você fazer os próximos passos para chegar naquele objetivo, né? Também realizar planejamento, o planejamento financeiro, porque muitas vezes o indivíduo ele tem que se planejar financeiramente para chegar naquele objetivo. E também fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, porque você não vai mudar de um dia para o outro, né, de carreira. Primeiramente, você precisa fazer uma pesquisa do mercado de trabalho aonde você quer fazer aquela transição. Então, é importante você identificar como que estão as vagas, como que estão os salários, como que está o plano de carreira, né? E identificar mesmo, fazer uma pesquisa sobre esse mercado de trabalho. E também você pode começar realizando uma qualificação, indo em workshops, palestras, pós-graduação, né? Porque a pessoa que ela faz uma transição de carreira, ela já vem de uma graduação. Então, não necessariamente ela precisa fazer outra graduação para fazer essa transição, né? Seria interessante fazer uma pós-graduação naquela área que você, né, deseja atuar. Como que eu fiz a minha transição de carreira? Né? Eu usei as minhas redes sociais para comunicar a minha mudança, né? Então, seria muito mais trabalhoso, dificultoso eu ligar para meus amigos, ligar para meus parentes, falar, olha, a partir de hoje eu não sou mais psicóloga, sou corretora de imóveis. Então, isso ia demandar muito tempo, né? Então, eu usei as minhas redes sociais para comunicar essa mudança, né? E teve um alcance de pessoas muito grande. Então, eu fiz um script, como estava bem no início mesmo da transição, eu fiz um script para realizar essa mudança e comunicar aos meus amigos, à minha família, aos meus colegas, que eu iria fazer essa transição da área da psicologia para a área da corretagem e eu iria
precisar da ajuda deles. Então, eu vou até ler aqui o script, como que eu havia falado. Falei bem assim: fala galera, estou passando aqui para informar que eu estou fazendo um upgrade na minha vida profissional e eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu estarei trabalhando como corretora de imóveis e nesse primeiro momento eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, se vocês souberem de alguém que queira comprar ou vender um imóvel, lembrem de mim, tá? E a partir de hoje eu estarei compartilhando um pouco mais da minha vida pessoal e da minha vida profissional aqui na minha rede social, tá bom? Então, foi a partir desse momento que eu fiz a minha transição de carreira. Eu usei a minha rede social, as minhas redes sociais, para comunicar a todo mundo, né, que eu estava fazendo esse upgrade na minha profissão. Então, isso surtiu muito resultado, né, porque a partir do momento que eu usei a minha rede social, teve inúmeras visualizações e não precisou eu comunicar de um a um, falar, olha fulano, olha ciclano, estou fazendo a minha transição de carreira. Essas ferramentas são muito importantes, né, para quem quer se mostrar no mercado, para quem quer fazer, quem quer ter mais um alcance de pessoas. As redes sociais, elas são muito importantes para realizar essa comunicação. E aqui eu quero deixar, para finalizar, eu quero deixar uma frase que se engloba muito, né, na transição de carreira. Crescer significa mudar, e mudar envolve riscos. Uma passagem do conhecido para o desconhecido, né? Quem falou isso foi William Paul Young. Então, às vezes, uma mudança, ela gera muito medo. Você sai do conhecido para o desconhecido. Então, galera, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Essa aula foi uma aula introdutória e nessa quinta-feira, dia 22 de setembro, às 19 horas, eu te convido a uma aula ao vivo, né, para você conhecer mais sobre o tema de transição de carreira e por onde começar. E eu quero te fazer esse convite e eu te espero lá, tá bom?